Gente, agora é a sua vez de participar aqui no nosso Ver Mais. Os nossos telefones já estão abertos para você aí de casa tirar a sua dúvida que quiser com o Dr. Belarmino José da Silva, que já está aqui comigo para mais um quadro Saúde da Mulher. Seja bem-vindo. Obrigada, doutor, sempre aí pela presença. Legal essa nova fórmula aí que a gente está colocando, porque assim, as pessoas têm dúvidas as mais variadas. Normalmente a gente foca num tema. Hoje é uma forma do pessoal fazer a sua pergunta sobre aquela dúvida que tem. Às vezes não é relacionado àquele tema que a gente está falando, por isso que é legal a gente fazer programas de vez em quando nesse estilo, né, doutor? Bacana, porque otimiza e cria oportunidade para alguém que esteja vendo o programa e não tem exatamente alguma curiosidade sobre o tema abordado. Então, a gente acaba abrindo um leque de oportunidades para quem está em casa retirar sua dúvida sobre saúde da mulher. Exato. E antes de começar, Suzana, já lhe parabenizei ontem, mas não parabenizei quem está nos assistindo, todas as mulheres. É um pouco hipocrisia, mas, enfim, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, para mim são todos os dias, então a todas as mulheres que dão o prazer da audiência e aos companheiros das mesmas, né? Sem os quais nós também não estaríamos aqui. Exato. E, enfim, parabéns às mulheres e eu quero mandar lá para a equipe do Mendes. Um abraço e especial ao Xande e família, que eu sei que curtem aqui o quadro Saúde da Mulher. Então, um abraço e estarei aparecendo lá em breve. Lembrando para todo mundo também que o nosso quadro Transformação na próxima segunda-feira vai ser gravado. Amanhã eu explico mais. Doutor, a gente abriu o telefone e já começaram as ligações. A gente já tem uma ligação. Posso passar? Pode passar. Bora lá. Alô, quem fala? Oi, é Fabiane. Oi, Fabiane. Seja bem-vinda. Você fala de onde? De Blumenau, aqui no Progresso. Perfeito, Fabiane. Qual a sua dúvida aqui para o doutor Belarmino? A minha dúvida é assim, o meu médico pediu para mim fazer aquele exame K125, né? Aí deu 120, deu alto. E ele disse que pode ser que eu tenha endometriose. E se eu tiver endometriose, se eu posso engravidar sem fazer o tratamento? E aí, doutor? Puxa vida. O nome dela é? Fabiane. Fabiane é o seguinte. Fabiane. CA, isso que você chamou de K, chama-se CA 125. Ele é um marcador tumoral. Se você jogar num site de busca, tiver oportunidade, você vai checar lá que isso a gente utiliza quando se tem dúvida de diagnóstico. E ele não é exatamente, eu prefiro que o seu médico fale para você a tradução exata, é um marcador oncológico. O CA 125 a gente usa quando há uma suspeita de algum tumor benigno ou maligno, porque tumor, Suzana, nem sempre é maligno. Então, não quero assustar a Fabiane, mas o CA 125 não é somente utilizado, ele é principalmente utilizado para monitorização de eventual tumor de ovário. Em que situação? Quando a paciente chega no consultório e fala, tive mães, tive tias, quando é histórico familiar, a paciente ela faz parte de um grupo e o ovário ele é muito traiçoeiro, se não fizer um ultrassom anual para poder visualizar os ovários, a mulher poderá ter um tumor de ovário já diagnosticado na fase de metástase, porque o ovário trabalha quietinho. E um dos exames que a gente pede para saber da predisposição, como a Fabiane já viu o valor de referência ali 120, ela mesma citou, eu sugiro que ela converse melhor com o médico dela da relação do CA 125 com a endometriose. Tá, e o lance ali da endometriose de poder engravidar, não poder engravidar, isso é legal a gente colocar também. A endometriose, uma vez não tratada, ela dificulta a gravidez. E uma vez tratada, ela deixa a mulher de igual para igual com outra mulher para poder engravidar. Ela não inviabiliza uma gravidez. Endometriose tratada é doença curada. E tem tratamento e tem cura. Olha, legal. Doutora, a gente tem e-mail também, porque eu falei no Twitter também que a gente ia falar, o pessoal já mandou e-mail. Eu cheguei aqui, eu já observei. Já mandou e-mail, mas antes temos mais uma ligação também. Alô, quem fala? Alô, é Dayana? Dayana? Isso. Oi, Dayana, e você? Fala de onde? Eu falo do Garcia. Do Garcia, aqui Blumenau também. Dayana, e você? Qual a sua dúvida aqui para o nosso doutor Belarmino José da Silva? Isso, é assim, ó. Eu tenho 28 anos e já tenho 2 filhas, né? E eu tive que fazer a retirada do útero. Então, eu tirei o útero e as trompas, ficaram apenas os ovários. Eu gostaria de ver com o doutor se eu vou ter uma vida normal. Por eu ser tão nova assim, né? Se eu vou engordar ou se vai ter... As consequências, né, Dayana? Alguma consequência diferente por eu ser nova, né? E ter feito essa cirurgia.
Perfeito. Obrigado, Dayana. Obrigado, Bairro da Velha. Garcia. Mas o Velha sempre nos prestigia também, né? Dayana do Garcia, é o seguinte, com 28 anos realmente foi retirado o útero, provavelmente porque deveria haver miomas ou eventualmente endometriose, você poderia estar com uma neoplasia. Alguma coisa houve para ser retirado esse útero. Como os ovários ficaram, ela não está numa menopausa. O problema é quando é necessário retirar o útero com os ovários. Ou seja, a Dayana simplesmente, infelizmente, mas ela precisou perder a víscera reprodutora. Mas ela vai ter uma vida tão normal as outras mulheres. As consequências que ela falou ali, de engordar. Não, Suzano, isso eventualmente pode ocorrer quando tem que ser retirado os ovários. Os ovários são as gônadas, são as glândulas, né? Equivaleria no homem aos testículos, os ovários. Então, existe muito no meio da agricultura tal, com animais, quando que entra na engorda, a castração, digamos assim. Então, para a mulher, quando é retirado os ovários, se ela não fizer uma reposição hormonal, ela vai metabolizar menos. Então, ela tem uma maior possibilidade, que não foi o caso da Dayana. A Dayana permanece com os 2 ovários. Ou seja, ela vai levar uma vida completamente normal, seja em âmbito sexual, de interação. Totalmente, a única coisa que ela vai ter que fazer diferente de outras mulheres, como ela não menstrua mais, para saber quando ela tiver num climatério, ali em torno de 40, 45 anos, que é a pré-menopausa ou a menopausa, ela vai ter que fazer dosagens hormonais periódicas, porque a menstruação também serve para poder sinalizar quando é uma pré-menopausa ou menopausa. Como ela não tem mais útero, como que ela vai saber em que fase hormonal ela está? Através de exames de sangue. Mas como ela tem 28 anos, vamos colocar mais 12 anos aí, vamos dar 40, a partir dos 40 ela fazendo dosagem hormonal, ela já tem como saber certinho. Ótimo, legal. Dayana Garcia, obrigado. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi. Quem fala? É a Lígia. Oi, Lígia, você fala de onde? Falo de Blumenau, do Bairro da Velha. Bairro da Velha. Falamos Velha antes, tá aí. A Velha está participando também. Vamos lá então, Lígia, sua dúvida. Eu só queria saber, eu tô com 40, vou fazer 49, se ainda eu posso tomar anticoncepcional. Baixa um pouquinho a sua televisão, Lígia. Faz esse favor para mim. Não, eu tô com 40, vou fazer 49, se ainda eu posso tomar anticoncepcional. Ah, tá, entendi. Ok, obrigada, Lígia. Encaixa na pergunta da Dayana, que tinha 28 anos e está com os 2 ovários. Por que foram deixados os ovários e não foram retirados o útero e os ovários? Porque em torno de 45 a 55 anos, a mulher ainda tem vida hormonal ativa. Os ovários funcionam. No caso da Lígia, que está com 49 anos, é muito pouco provável, Lígia, muito pouco provável que você ovule. Então você está turbinando o seu sangue com uma droga, quer queira, quer não, mesmo o melhor dos anticoncepcionais, ele é uma droga, no sentido de que é um medicamento. Então não há necessidade de tomar, desde que você faça um exame sanguíneo, veja a dosagem hormonal, porque você provavelmente deve estar menstruando porque está tomando anticoncepcional. Mas se você parar, você muito provavelmente vai ter a surpresa de verificar que está numa menopausa. Perfeito. Obrigada, Lígia. Agora eu vou para o e-mail antes da gente passar as ligações adiante. É mais uma Dayana, isso, mais uma Dayana. Fã número 1, que eu Oi, andei Susan. lendo. Primeiro quero dizer que sou sua fã número 1. Muito obrigada, querida. Meu nome é Dayana, moro no Garcia. Deve ser a mesma Dayana. Até eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o Dr. Belarmino. Eu tomo injeção anticoncepcional a cada 3 meses, já faz 4 anos. Quero saber se eu preciso parar e deixar a menstruação descer ou posso tomar direto e por quanto tempo eu quiser. Já que não desce a menstruação, será que pode causar algum problema no futuro? Tenho 4 filhos. Nenhum, Suzana. Se por acaso a Dayana não tivesse tido filhos, o uso contínuo do anticoncepcional, por mais de 5 anos sem pausa, ele pode fazer uma atrofia da camada que reveste o útero e que futuramente vai ser a placenta, que é o endométrio. Então, a cada 5 anos, tomando contínuo, 1 mês ou 2, e geralmente nessa pausa após 5 anos, a mulher não menstrua, porque existe o efeito residual do anticoncepcional. Então, no caso dela, ela já está com a prole constituída. Ela, pelo que eu entendi, não pretende ter mais filhos, não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Fazendo o uso contínuo, ela não vai ter oscilação hormonal. Não tendo oscilação hormonal, ela tem menos chance de ter cisto de ovário, miomas, endometriose, ou seja,
não tem oscilações hormonais, não tem TPM, não há problema nenhum. Eu aproveito e encaixo uma outra dúvida, doutor, com relação ao anticoncepcional. A gente já falou isso aqui, mas claro que nunca é demais a gente relembrar, né? Quais são os efeitos colaterais de um anticoncepcional? Todos os tipos que existem. Pode engordar mesmo, provocar celulite, estria, aquelas dúvidas das mulheres. Eu vou tentar olhar para o relógio e responder a pergunta. É o seguinte, Suzana, a Beta te adora, doutor. E ontem eu estava assistindo o programa e eu vi um colega, doutor Eduardo, que estava aqui, meu colega, e esta digna apresentadora questionou ao colega sobre fazer durante uma cesariana já uma cirurgia. O tema era sobre estrias, se já não dava de logo no pós-operatório imediato resolver a questão da flacidez, né? O que ele colocou muito bem que não, porque faltava ontem até uma obstetra que eu sentia falta, porque o tema foi gestação. Para dar continuidade, mas podemos aproveitar hoje, que é quarta-feira? Eu estou linkando, estou esclarecendo. Quem assistiu ontem, eu estava em casa, assisti, tive a oportunidade. Então diz assim, a mulher, depois eu vou voltar ao ponto ali da pergunta. A mulher, enquanto grávida, ela tem uma modificação física muito grande. Essa modificação, ela precisa de um tempo, pelo menos de 90 dias, independe de parecer de cirurgião plástico. Estou falando enquanto obstetra, para ela voltar ao corpo delineado que ela tinha antes, para depois poder ter matéria-prima para poder restabelecer, seja estria, seja retenção de líquido, porque enquanto está amamentando, até 90 dias após o parto, a mulher ainda está sob ação de hormônios da gravidez. Voltando à sua pergunta, quais efeitos colaterais principais anticoncepcionais? Os atuais, quando eu me referi à última pergunta que foi da Lígia, né? Existem hoje anticoncepcionais de baixíssimos efeitos colaterais, mas como a maior parte deles são provenientes de países, continentes de primeiro mundo, a bula é uma bula jurídica. Então, se você for ler a bula de um bom anticoncepcional, você não o toma. Por quê? Lá diz que pode dar tromboembolismo, que é um problema na circulação, ele pode levar a aumento, ganho de peso, ele pode dar mancha de pele, quando na verdade a gente sabe que tromboembolismo dá por fatores hereditários de varizes, a mancha de pele dá pelo não uso de fator solar, como a matéria que precedeu esse bloco. Então, a bula é meramente jurídica, porque em países desenvolvidos, qualquer efeito colateral que exista e não tenha na bula, o profissional ele é notificado. Então, eu diria assim, o ginecologista avaliando a paciente, ele tem condições de oferecer para ela um anticoncepcional que não vai reter líquido, que tem hoje até efeito cosmiático. Existem anticoncepcionais que dermatologistas, se aqui estivessem, diriam para nós, faz bem para a pele, para o cabelo, para a libido. Então, tem 1000 benefícios. Se a gente formos pôr na balança os anticoncepcionais atuais com os antigos, de 1960, quando foi descoberto, para 2011, vale mais a pena, quando necessário, utilizar os atuais que têm vários benefícios. Doutor, uma dúvida muito frequente das pessoas é com relação a corrimentos, principalmente agora pós-carnaval. Ter algum corrimento é algum problema, é sinal de problema? E por que acontece? Não, o ideal seria que a mulher sempre, por hábito, é uma dúvida até frequente que algumas mulheres perguntam, com que frequência que se deve ir ao ginecologista? Quando possível, no mínimo a cada 6 meses. Por quê? Em 6 meses, fazendo palpação de mama, fazendo exame interno, você consegue fazer a prevenção. E nos outros 6 meses, você pede toda a bateria sanguínea. No caso da mulher já tem mais de 40 anos, uma mamografia ou um ultrassom de mamas. Você pede uma densitometria óssea para ver se essa mulher está tendo osteoporose ou não. Faz o Papa Nicolau, que é o precoce do câncer do colo do útero. Ou seja, o ideal é a cada 6 meses fazer esse periódico. Nesse periódico, muitas vezes, por isso que se chama preventivo, a mulher vai com o intuito de prevenir alguma coisa que ela nem sente. Tem pacientes que riem, sentam na cadeira e dizem assim, doutor, vim fazer a minha rotina. Eu digo, que bom. E, para nossa surpresa, existe um aparelho chamado colposcópio nos consultórios de ginecologistas, que a gente consegue mostrar para a paciente como é que está o colo do útero dela. Então, muitas vezes a mulher não está sentindo nenhum corrimento, nada, e você consegue... Por que ela não sente, Suzana? Porque ela está com a imunidade boa. Então, se ela tiver um estresse, alguma coisa, você já viu a candidíase lá na consulta de rotina. Então, você entra com medicamento, trata, e ela não chega nem a desenvolver os sintomas. E uma situação mais grave que eu vejo, quando a mulher alimenta durante muito tempo um corrimento porque não sente, em medicina sempre é melhor sentir, porque assim você pede ajuda. Claro. Pode ocorrer as famosas feridinhas. Eu tenho até aqui rapidamente, eu vou tentar mostrar o que é uma feridinha.
Aqui, então, é o colo do útero normal, que é o que a gente visualiza na... O de cima é o colo do útero normal. E aqui embaixo é a feridinha. Ui, que diferente. É esse vermelhidão aqui embaixo, Suzana, que é a feridinha. Olha como é o ideal, que é aqui em cima. Isso tudo dá para ver no exame, tá? E, eventualmente, se a mulher tiver HPV, uma série de já fatores. É possível ver. Então, Doutor. é corrimento, a principal consulta, digamos assim, qual o melhor anticoncepcional, que depende do biotipo, e uma série de outros fatores, mas eu acho que o telefone consulta. Tá esperando. Então, vamos lá. Bora lá. Alô, quem fala? Alô, é Chariane? Chayane. Chariane. Chaliane. Chariane. Perfeito, Ok. Chaliane. Chaliane, você fala de onde? Da Fortaleza. Fortaleza também, aqui de Blumenau, só dúvida. Uhum. Eu gostaria de saber do doutor, assim, há uns 3 meses atrás eu comecei a sentir muita dor embaixo no abdômen. Fui no médico, ele me solicitou uma ultrassom, porque eu comentei com ele como era as dor, tudo, né? Daí eu fiz a ultrassom e deu que eu tô com um cisto no ovário direito. Só que eu apresentei um exame para ele e ele falou assim que não tem problema, que é normal isso, e não foi tratado, não foi me dado um medicamento, nada. Eu gostaria de saber do doutor assim, se isso pode me prejudicar daqui para frente, porque tem uma menina de 2 anos, tenho só 20 anos, então assim, ao longo do tempo eu vou ter algum problema sobre isso, né? Ótimo. Bom, é o seguinte, obrigado Fortaleza, boa tarde pessoal. É comum, no caso, nem todo ginecologista obstetra faz ultrassom. Eu, particularmente, faço, e é uma especialidade a mais, no caso, Suzana, que a maior parte dos colegas aqui em Blumenau o fazem no consultório. É frequente você estar fazendo ultrassom e o que você detecta? Cisto de ovário. O que é o cisto de ovário? A mulher ovulando. Então, cisto é líquido, é uma coisa até... 2 palavras que as pessoas utilizam muito, cisto ou quisto, qual das duas estão certas? Cisto é líquido e quisto é nódulo, é caroço. Então, aí seria problema. O ovário, por estar em pleno funcionamento, ele libera líquido para poder expelir o óvulo. Então, eventualmente, a nossa telespectadora, ela pode ter feito o exame bem no período que ela estava ovulando. E meu colega, muito corretamente, expôs, olha, você tem um cisto no ovário. E deve, espero eu, ter explicado que é de ovulação. Mesmo que não o seja, 90% dos cistos são reabsorvidos. O próprio corpo, ele digere aquilo ali. Não há problema, ela não vai perder a qualidade de vida dela. Ele simplesmente cientificou aqui naquele momento, capaz dela fazer uma semana depois o mesmo ultrassom e não ter mais cisto de ovário. E a dor que ela diz que sente em baixo ventre, mediante as condições climáticas, no momento extremamente quente, choque térmico, às vezes mais frio, tem que pensar sempre em cistite, fazer um exame de urina. Muitas vezes a mulher pode estar com infecção urinária e não tem nenhuma correlação, porque o ovário não tem inervação. Então, o ovário não dói. A dor que a senhora tem na barriga pode ser qualquer outra coisa, intestino, bexiga, mas dificilmente será o cisto de ovário, porque o ovário não tem inervação. Ótimo. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Marinês do bairro da Velha. Fez mais uma vez o Velha aí participando. Sua dúvida, Marianês? É assim, ó, a minha filha foi no postinho, ela tem 21 anos, é sexualmente ativa, né, tá namorando e toma anticoncepcional. Só que toda vez que ela menstrua, quando ela para o anticoncepcional, ela sente muita dor atrás nas costas, muita dor. Ela diz que é uma cólica horrível. Eu achei que fosse aquela doença, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, endometriose. Endometriose. Isso mesmo, desculpa. E só que a ginecologista do postinho disse que é impossível, porque quem toma anticoncepcional não pode ter isso. E disse que podia ser outra coisa, menos isso. Eu queria saber se é certo ou não é. Seguinte, Vanessa, boa tarde. O uso do anticoncepcional realmente é um dos tratamentos da endometriose, porque a endometriose é a parte do endométrio, que é a menstruação que desce todo mês para a mulher. Quando ela toma o anticoncepcional, ela tem menor chance de ter uma endometriose. Daí as vantagens dos contínuos, quando bem indicado. E, no caso, a dor que ela deve ter, tem que ver se não é uma feridinha no colo do útero, se ela não tem alguma inflamação, algum corrimento, porque dor,
na relação, ou lubrificação que não seja o suficiente, ou as posições que o casal adotam, que tem determinadas posições, Suzane, que com a penetração, quanto mais profunda for, pode deixar a mulher mais sensível, mais Isso pode provocar dores nas costas? Pode provocar dores, sim. E tem que descartar se for só na relação e, eventualmente, se há preliminares, porque muitas vezes, com ansiedade, uma série de fatores, o parceiro pode não dar o preparo necessário para que a mulher relaxe e possa ter o seu prazer. Mas dificilmente seja endometriose, eu concordo com a minha colega.